Urbana. CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. A gente dá continuidade aqui no nosso Jornal da Manhã, ainda falando sobre esse acidente, mas trazendo de forma ampla, porque não é um caso isolado. A gente tem acompanhado em vários pontos da cidade diversos problemas de infraestrutura, buracos também. Nesse período chuvoso, a gente também acompanha a abertura de crateras e tantos outros problemas que são evidenciados com esse grande volume de água. Pois bem, nós vamos conversar então com o Manuel Paiva, já com a gente aqui nos estúdios da CBN Amazônia Manaus. Bom dia para você, Manuel. Bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Manhã. Bom dia, Carol. Bom dia, senhores ouvintes. Hoje é um dia muito triste. Ao mesmo tempo, Carol, a gente amanhece hoje com a sua participação. Hoje é dia de São João, não é? É um dia para cima, mas isso não nos impede de ter uma posição de não perder a capacidade de nos indignarmos por essa questão de falta de manutenção no sistema viário, Carol. É uma situação muito complicada, né, Manuel? A gente conversa ao longo dos últimos anos, né, acompanhando aí diversos problemas, abertura de crateras, que inicia inclusive com aquele buraco mesmo que a gente acompanhou do acidente envolvendo essa vítima. São buracos pequenos, aí vai tomando grandes proporções. Como que a gente pode analisar esse cenário? Como seria possível ali evitar que novos acidentes se repitam, acidentes como esses? Inclusive, não é um caso isolado, a gente já acompanhou outros acidentes provocados por buracos, né, em vias. Claro. Carol, todo ano nós temos 6 meses de chuva, 6 meses de sol. Todo ano o nosso sistema viário, ele sofre esses problemas em toda a cidade de Manaus, não é? Acho que está faltando da prefeitura uma prioridade, uma meta, um plano de metas para, primeiro, uma manutenção rigorosa nas principais corredores da cidade. É inadmissível, Carol, que a Avenida de Djalma Batista, que Constantino Neri, que Estrada da Ponta Negra, que General Rodrigo Otávio, que Alameda Cosme Ferreira, que Rua Recife, elas sejam vias que ainda se encontram de uma maneira que gere perigo à questão dos acidentes. Ora, os buracos, as chuvas vêm todo ano. A manutenção ela tem que ser constante, apropriada, tem que ser isolada. Por quê? Exatamente, nós tivemos já um caso desse no início do ano, lá no distrito, onde uma trabalhadora caiu da moto porque foi desviada do buraco. Eu gosto de lembrar que aquele acidente com aquela carreta, quase em frente ali, que entrou no fundo da motorhonda, ali tinha uma cratera enorme no meio da BR-319. Ora, aqui nós não estamos discutindo de quem é a responsabilidade. Nós estamos discutindo de que falta um programa específico de manutenção, de conservação das nossas vias, do nosso sistema viário. Já que o nosso sistema viário ele é formado por vias estaduais, de responsabilidade do governo do estado, vias federais, de responsabilidade do governo federal, e as vias municipais, os grandes corredores de ônibus, né? Ou seja, essa é uma prioridade que tem. Ao mesmo tempo, Carol, nós não podemos, efetivamente, um dado que nos assusta, né? Essa jovem mãe, ela faz parte de uma estatística assombrosa, que esse ano ela já é a 14ª pessoa que cai, que tem um acidente fatal por queda. Esse número representa um aumento de 366% no ano de 2025, de janeiro a maio, a junho, em relação ao ano de 2024. Esse número é assustador. Por quê? Vidas que se perdem por um motivo fútil. O motivo da falta de conservação, o motivo da falta de trafegabilidade. A insegurança viária está predominante em quem? Naquelas pessoas mais vulneráveis. E lhe digo, Carol, quem são os mais vulneráveis do nosso sistema de transporte? Primeiro é o motociclista. O motociclista, nesses últimos 10 anos, ele tem sido o grupo de pessoas que mais morreu, mais se machucou, mais se hospitalizou, mais foi para a cadeira de roda. Foi o grupo de motociclista. O segundo grupo que mais sofreu no nosso trânsito, como vítima fatal,
vítima lesionada, vítima que ficou no estaleiro. Foram os pedestres, as pessoas que querem caminhar nas ruas, as pessoas que querem atravessar a rua, as pessoas que muitas vezes não têm faixa de pedestre, que não têm calçada, que não têm segurança, não têm essa questão que é um direito delas. Nós estamos discutindo direito. Quando nós falamos sobre trafegabilidade, é um direito do cidadão que paga o IPVA, que paga o IPTU, que paga os seus impostos, e ele, no mínimo, ele quer um sistema viário menos perigoso, mais acolhedor, mais seguro. Como que a gente pode avaliar agora um posicionamento correto da Prefeitura para conter esse avanço, né, nesses números? A gente traz aqui, são números, né, 14 pessoas, a gente traz em números, mas a gente lembra, são vidas impactadas, são famílias que tiveram tragédias ali, infelizmente, que vão marcar para sempre, são pessoas que tiveram a vida interrompida, esse pai que inclusive chora a morte do filho, chora a morte da esposa, uma família também sem estrutura, por conta então de algo que passa até distante da nossa cabeça imaginar que um acidente como esse, de um buraco numa via, poderia provocar, né, essa gravidade. Mas qual seria o posicionamento correto agora? O que deve ser feito para conter isso nesse período, inclusive, que a gente inicia agora do verão amazônico, né? É um momento importante que se deve avaliar essa reestrutura, porque o problema não é a chuva, é a falta de infraestrutura. Sim, Carol, isso fica claro, né? A falta de programação que deve ser adotado pela Prefeitura, priorizar os corredores estruturais, os grandes corredores de ônibus, priorizar os pontos negros de acidente. Olha, Carol, a cidade toda é mapeada pelo Serviço de Engenharia, tanto do Estado como do município. Eles têm lá aonde é que ocorrem os acidentes, quais são as vias mais perigosas, quais são os pontos que geralmente tem atropelamento, tem choque de veículos, tem problemas no pavimento, tem ausência de sinalização, ausência de fiscalização. A CBN, a Rede Amazônica, constantemente, ela tem colocado pontos negros de acidentes que acontecem costumeiramente nesse período. Então, é necessário uma ação objetiva correta. É necessário... Hoje, o papel da imprensa tem sido fantástico, atrelado às redes sociais que têm denunciado diariamente, dioturnamente, aonde tem um buraco, aonde tem... As pessoas começaram até a nomear os buracos. Aonde é que está localizado? Com georreferenciamento. Eu acho que essa atenção do clamor popular, dos meios de comunicação, são necessários para que a Prefeitura possa efetivamente atuar. Eu vou lhe dar um exemplo. Se hoje nós formos lá naquele trecho do General Rodrigo Otávio, entre a bola da Suframa, onde está tendo o Festival Folclórico, e a nossa base aérea de Manaus, nós vamos ver que aquela via está totalmente esburacada, suja, inadequada, tem problemas de trânsito todos os dias, insolúveis, ou seja, o principal corredor de acesso aos nossos portos, eles estão dessa maneira. Ora, é uma questão de prioridade, a questão da Zona Franca, a questão da carga. Nós estamos vendo panelas, buracos, valas na Constantino Neri, onde lá, hoje, Carol, mais de 7.000 veículos por hora passam naquele trecho em frente à Arena da Amazônia, por hora, por sentido. Ou seja, é um movimento extenso, é um movimento fabuloso. Se nós formos na Noel Núcleos, se nós formos na estrada da Ponta Negra, efetivamente nós vamos verificar que o nosso sistema viário necessita, sim, de um grande multirão priorizando quem? O transporte coletivo, os grandes corredores, os bairros periféricos, onde efetivamente tem acontecido. Não tem para onde pular, não tem mistério, não tem fórmula mágica. Eu acho que é planejar, atuar e, em cima, além das pequenas concordâncias horizontais, das pequenas obras de melhoria de segurança, melhorando a calçada, melhorando a acessibilidade. Carol, nós vamos analisar agora como é que vai ficar essa acessibilidade, caminhabilidade e trafegabilidade no novo obra da Prefeitura que será inaugurada, me parece que amanhã.
Ou seja, nós vamos analisar e aqui nós vamos dar a nossa opinião exatamente nesse aspecto de segurança viária, prioridade às pessoas, prioridade ao pedestre, prioridade à mulher grávida, prioridade ao trabalhador, prioridade às pessoas que hoje, em vez de estar usando o transporte coletivo que não está bom, ele está tendo que se arriscar no transporte individual, que é perigoso, que corre risco e ele se torna a maior vítima do sistema de transporte da cidade de Manaus. É um assunto que deve ser tratado com urgência. Eu agradeço aqui, Manuel, por toda essa análise, os dados também que mostram, né, de fato, que é um problema que tem crescido aqui na cidade, mas que, infelizmente, né, além de trazer esses dados, a gente traz, né, os nomes por trás dessas pessoas que são ali as vítimas e que aí causam impacto